Começa agora o programa Ensinos de Jesus, com Marciel Lobato, Pastor Jorge Duarte, Fábio Bolognese e Priscila Covo. Programa Ensinos de Jesus. Caros ouvintes do programa Ensinos de Jesus, é um grande privilégio estarmos de volta com o programa e eu quero convidar a todos vocês para que nessa próxima hora não desligue o rádio, não desligue a internet, porque hoje nós vamos estudar temas importantíssimos e um tema que chama muito atenção: princípios de uma vida cristã. Como é que deve viver o cristão? Será que o cristão precisa dar testemunho? Será que o cristão pode fazer qualquer coisa? Nós vamos aprender que após a nossa conversão, após o batismo, nós somos considerados uma nova criatura. E ao sermos uma nova criatura, obviamente que nós temos que ter procedimentos diferentes. Nossa vida deve ser diferente. As pessoas devem olhar para nós e perceber que houve mudança em nossa vida, em especial na nossa vida espiritual. Está comigo hoje os nossos amigos do programa, Dr. Fábio Bolognese. Ele é o nosso diretor técnico e se você está ouvindo bem, se você está vendo bem, ele é quem cuida de toda essa área do nosso programa. Tudo bem, doutor? Olá, Marcel, tudo bem? Que bom nós podemos estar aqui mais uma semana, para poder falar um pouco mais, estudar um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Eu quero deixar o meu abraço a todos os ouvintes das rádios que transmitem o programa Ensino de Jesus e também os nossos amigos do YouTube, e você que já nos acompanha sabe que nosso programa ele está também disponibilizado no YouTube, no nosso canal do YouTube, @IASD Guaíra. Então já aproveito para convidar todos para acessarem a nossa página lá, curtirem a nossa página, se inscreverem no canal, ativar o sino lá de notificações para receber os conteúdos da nossa página e que Deus possa nos acompanhar, Marcelo, nesse estudo da Palavra de Deus. Claro que esse é o nosso objetivo, que esse programa chega ao maior número de pessoas, E você que está nos ouvindo aí nesta rádio, este programa é um dos programas que mais audiência tem na rádio que você está ouvindo. Eu quero cumprimentar aqui os nossos amigos da rádio Tom FM 104.6 de Guaíra, também os nossos ouvintes da rádio Mercosul 91.7, os nossos amigos que nos ouvem na rádio Icaraíma. Também quero cumprimentar todos aqueles que estão nos ouvindo aí na Rádio Mercedes e na Rádio Pato. Queremos dizer a todos vocês que vocês são muito importantes para nós, para o programa e para Deus. E por isso, quero que você esteja conosco durante essa próxima hora para estudarmos um pouquinho mais sobre a Palavra de Deus. Também está conosco o Pastor Jorge Duarte, ele que é o nosso diretor espiritual aqui, aquele que está sempre no nosso programa respondendo as questões através da Bíblia Sagrada. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Marcel. Tudo bem, amigo ouvinte? Uma alegria estarmos juntos mais uma vez para estudarmos um tema fantástico, que é princípios da vida cristã. Eu aproveito aqui também para dar um recadinho. Você ainda não assistiu, não viu a TV Novo Tempo? Entra lá, baixa lá o aplicativo ou entra pelo YouTube também, ao vivo. TV Novo Tempo é uma apoiadora do nosso programa. Tivemos esses dias, há pouco tempo atrás, o Leandro Quadro conosco, apresentador do programa Na Mira da Verdade. E é uma bênção esse programa. Então é isso aí, hoje, para mais um tema fantástico, Marcel e amigo ouvinte. E vocês que querem entrar em contato com o programa Ensino de Jesus, eu vou passar aqui o WhatsApp e se tiverem perguntas ou quiserem comentar alguma coisa, fiquem à vontade. 449-6591 5856. Vou repetir. 449-6591 5856. Esse é o WhatsApp do programa Ensinos de Jesus. Qualquer questionamento, qualquer pergunta, qualquer comentário, fiquem à vontade para fazer através deste número. Bem, Marcelo, para quem quiser pedir algum curso bíblico desses que nós estamos fazendo aqui,
nós disponibilizamos para a pessoa ou em PDF ou também em físico, né? Não temos só esse estudo bíblico, temos vários outros que nós podemos disponibilizar. Entre em contato ali no WhatsApp que a pessoa já vai encaminhar para o setor responsável ali e vai, né, um pedido de oração, talvez quer um aconselhamento do pastor, né? O pastor está à disposição. Esse WhatsApp aí é um canal para a gente poder conversar. Muito bem, repetindo então, 449-6591-5856. Esse é o WhatsApp do programa Ensinos de Jesus. Nós vamos para o nosso prefixo, nossa música tema, e logo voltaremos com a oração e o estudo da Palavra de Deus. Se aproxima, já estamos quase ouvindo os clarins de sua vinda. Ainda é tempo de ir avante, anunciar a toda a gente que Jesus está voltando, vitorioso e triunfante. Breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Muito bem, amigos ouvintes do programa Ensino de Jesus. Você ouviu uma linda canção que é o nosso prefixo, a nossa esperança, a volta de Jesus. E agora chegou o momento de orarmos. Orarmos pedindo a presença e a bênção de Deus. Vamos orar? Deus maravilhoso, obrigado pela vida, pelo teu grande amor. A maior demonstração de amor aconteceu naquela cruz. E hoje, Senhor, vamos estudar como vive um cristão. Abre nossa mente, nosso coração para entender e para praticar aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Nos abençoe e abraça esse amigo onde ele estiver agora. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Hoje nós vamos estudar sobre princípios de vida cristã. E ao estudarmos sobre o princípio de vida cristã, nós vamos entender como é que deve viver um cristão, como que ele deve se comportar. Um cristão ele não pode simplesmente dizer assim, eu sou convertido, mas não haver mudança no seu estilo de vida. Nós aprendemos algumas semanas atrás, né? Aprendemos sobre como identificar a igreja verdadeira e todos nós, através da Bíblia Sagrada, nós entendemos que a igreja verdadeira, ela guarda os mandamentos da lei de Deus da forma como está descrita lá em Êxodo capítulo 20, versos de 1 a 17. Inclusive, a igreja que é a igreja verdadeira, ela guarda o quarto mandamento da lei de Deus. E para quem não sabe, o quarto mandamento da lei de Deus, ela faz menção ao dia de guarda, ao dia que Deus pediu que os seus filhos descansassem e tirassem esse dia para adoração, que é o sábado, o dia 7º, assim como está descrito na Bíblia Sagrada. Também nós aprendemos que todo cristão deve crer e ser batizado. É a partir do momento em que o cristão ele é batizado, porque ele é uma nova criatura em Cristo Jesus.
E por ser uma nova criatura em Cristo Jesus, nós devemos aprender como que nós devemos, tanto no estilo de vida cristão, quanto na nossa vida espiritual, quanto na nossa vida material, quanto na nossa vida em convivência com os nossos amigos, como que nós devemos nos comportar. E por isso hoje o programa é muito importante para você aprender então como que nós devemos agir diante desta situação. Pastor, quer falar alguma coisa? Duas coisinhas aqui. A gente falou do programa para entrar em contato. Eu pensei aqui que nós poderíamos abrir aqui também para os amigos ouvintes. Se eles tiverem alguma sugestão de algum tema que gostaria que a gente abordasse aqui, nós poderíamos abordar uma hora um tema, né? Boa ideia, pastor. Então, se algum amigo tem uma sugestão, um tema, queria que eu abordasse tema tal, entre em contato e manda para nós aí, que a gente vai trabalhar. O tema de hoje é muito importante, e eu estava pensando que Jesus falou que eu sou o bom pastor e vocês são as minhas ovelhas, vós sois minhas ovelhas. Então, ovelhas, Marciel e amigo ouvinte, elas têm um modo de viver, tem características, e se a característica não bater com aquilo, né? Ovelha tem lã, normalmente, ovelha come grama, tem um comportamento, precisa de um condutor, vive em comunidade. Se não for assim, talvez não seja uma ovelha, seja um outro animal, né? A pessoa que nasceu de novo, que aceitou Jesus Cristo, tem um comportamento diferente. Se viver a velha vida do passado, talvez ela não nasceu de novo, talvez ela não se converteu. Então esse é um ponto importante para pensarmos aqui. Pastor, dentro do contexto bíblico, há algumas práticas frequentes que contribuem para a nossa manutenção do fortalecimento da nossa fé. E esse crescimento espiritual do cristão, ele precisa ser baseado e especificamente dentro de conselhos bíblicos, dentro de o que diz a Bíblia Sagrada. Que conselhos o senhor dá para aqueles que se converteram há pouco tempo, aqueles que já se converteram há muito tempo, que às vezes até se esquecem que em um momento foram convertidos? Qual é o segredo aqui para termos uma vida plena dentro do contexto bíblico no Espírito Santo? Eu me lembro aqui de uma parábola de Jesus. Ele disse assim: meu pai é o agricultor e vocês são os ramos. Uma planta, para poder crescer, se manter viva, ela tem que estar conectada com um galho, tem que estar conectado com o tronco. E o primeiro conceito aqui bíblico para a gente poder crescer e se manter está no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, amigos ouvintes. Eu leio aqui para o amigo. João 5,39, Jesus disse assim, ele diz assim: vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, para crescermos, para se mantermos vivos no cristianismo, para possamos ser cristãos maduros, nós temos que estudar a Bíblia, examinar as Escrituras. É o primeiro conceito. E quando eu examino as Escrituras, eu vou me encontrar com Jesus Cristo, para manter-me conectado. Colossenses 4:2 tem um outro conceito importante. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Então, o segundo conceito, então, o primeiro é estudar a Bíblia. Não é apenas estudar, examinar, é mais do que estudar, mais do que ler. Porque algumas pessoas dizem assim: eu já li a Bíblia, li 10, 20 vezes, mas acaba não entendendo nada. Então, quando você examina, você se aprofunda, você conhece. O médico faz o exame, né? Ele vai entender o que está no corpo humano, que enfermidade é essa. O segundo conceito é orar, ter uma vida de oração. Orar é mais do que rezar, isso é muito importante falar, né? Reza, às vezes, eu sei que tem gente sincera, estamos falando para amigos sinceros, só que a reza, ela é repetida, algo que talvez você nem está sentindo, nem pensou naquilo. A oração não. O que é a oração? É abrir o coração a Deus, conversar com Deus como se faz com um amigo. Aqui em Hebreus 10, nós temos outro ponto. Então, primeiro é ler a Bíblia, estudar a Bíblia, examinar. Segundo, orar. Hebreus 10, verso 25. Um tema muito importante. Eu posso ler aqui. Hebreus 10, 25. Olha o que a palavra de Deus diz nesse verso. Hebreus 10, 25, amigo, pode anotar aí. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais
agora que vocês veem que o dia se aproxima. O que a palavra de Deus está dizendo, amigo, para você e para mim? Não deixar de congregar. Lamentavelmente, algumas pessoas, alguns cristãos acham que podem ser cristãos sozinhos. Na verdade, nós somos chamados para congregar, para nos reunirmos. A igreja é uma comunidade. O que acontece, Marcel, quando eu tiro um pedaço de lenha do fogo, um tição do fogo? O que a Bíblia diz? O que acontece? Quando eu separo dos demais gravetos, dos demais, ela vai esfriando. Até que se apague totalmente. Então, o cristão que não se reúne, não se junta com outros, ele vai se apagar. E eu tenho visto isso no meu ministério. Então, devemos examinar a Bíblia, devemos orar e devemos congregar. Você deve ter uma comunidade. Nós vimos a semana passada como que é a igreja do Deus vivo. Então, você não tem que se congregar também em qualquer lugar. Com o povo de Deus, com as marcas, as características do povo de Deus. Nós já estudamos aqui, né, pastor, que o ser humano, por conta do pecado, ele nasce já com a tendência ao pecado, né? E é a mesma coisa, o nosso habitat natural, vamos dizer assim, é dentro do pecado, infelizmente, né? E se nós não estamos ligados a Cristo, o pecado ele vai entrar na nossa vida de uma forma que você talvez não, com certeza nem vá se ligar que está pecando, né, que está fazendo alguma coisa errada. Isso Cristo até fala do pecado contra o Espírito Santo, que é um pecado imperdoável. Na verdade, não existe um pecado específico contra o Espírito Santo, né? O pecado contra o Espírito Santo é a rejeição da palavra de Deus. Né? Verdade, quando você vai reiterando. Agora, se você sai de perto, né? Se você sai da comunhão com Cristo, vai chegar um momento que você... Eu queria tocar um pouquinho mais nesse ponto de congregar. Existem pessoas que dizem assim, mas por que eu vou lá na igreja? Por que eu vou me reunir com outros crentes? Se lá tem gente que mente, tem gente que rouba, tem gente que adultera. E eu te pergunto, na igreja tem esse tipo de pessoas ou não tem? Tem. Mas por que tem essas pessoas? Eu devo deixar de ir? Vamos pensar um pouquinho. Nos dias de Jesus, como que era a igreja nos dias de Jesus? Eles eram fiéis, eles eram leais, eram honestos. Como estava o cristianismo, a igreja no tempo de Jesus? Era uma grande parte vinha de um pensamento de uma outra, vamos dizer assim, uma dissidência anterior, que é a dissidência judaica. Outra grande parte tinham vários deuses, não sabia nem o que estava acontecendo. Outra grande parte ouviu falar de um cara que curava e fazia milagres e era isso, né? Eles não tinham uma percepção lógica do que era ser um cristão, vamos dizer assim. E Jesus bateu de frente e expôs, né, o problema e disse: vocês são hipócritas. Então a hipocrisia reinava, injustiça. Sim. Tanto é que levaram Jesus à cruz, mataram Jesus, condenaram, entregaram Jesus para ser condenado. A pergunta é: Jesus deixou de congregar por isso? Jesus deixou de ir à igreja? A Bíblia alega que todos os sábados Jesus ia à sinagoga. E olha que, como disse o Fábio, né? Naquele tempo, as pessoas, existiam, vamos dizer, duas classes de pessoas. A primeira classe era a casta dos mais ricos, dos sacerdotes. Tinha os saduceus, tinha os fariseus, daqueles que, entre aspas, estavam por cima de tudo e eram considerados pessoas respeitáveis, né? Por outro lado, as pessoas mais simples, pobres, aleijados, doentes, essas pessoas não tinham valor para esse grupo de pessoas. E a Bíblia revela que havia os judeus, havia os saduceus que eles eram liberais, né? Era o que podia tudo. Então, e hoje também temos isso, né, pastor? Exatamente. Tem aqueles cristãos que pensam assim, não, aqui pode tudo. Não, hoje eu acho que é até pior, porque hoje nós falamos, né? Quantos? 40, 50 mil? Mais de 50 mil denominações. 50 mil denominações cristãs. E detalhe, nenhuma dessas denominações, Marcelo, e aqui eu incluo até a nossa,
não estou falando de denominações, sempre falando de pessoas que frequentam denominações. Vamos arrumar. Não tem noção do que é ser um cristão, na raiz da palavra mesmo. Cristão são aqueles que os primeiros foram chamados de cristãos lá no Império Romano, ainda eram aqueles que seguiam a Cristo, né? Eram pequenos, a palavra original é pequenos cristos. Os que seguiam a Cristo, os pequenos cristos. Quem segue a Cristo, pastor, se o senhor segue uma pessoa, você vai agir como essa pessoa, concorda comigo? E ainda assim tem pessoa que não vai na igreja porque dentro da igreja tem um irmão que age de um jeito. Então vamos... A base que essa pessoa tem de cristão não é Cristo. São as pessoas que frequentam a igreja. Então até hoje ninguém sabe o que é ser cristão, se for ver bem a palavra. Então vamos pontuar aqui. Aqui alguém já ficou doente? De vocês já ficaram doentes? Já tiveram que ir ao hospital? Já. Sim. Onde os doentes vão? Hospital. Eu falei esses dias para alguém, e vou falar para um amigo ouvinte aqui. Se você quiser pegar um outro tipo de doença do que você já tem, vá no hospital. Lá tem todo tipo de doença. Só que quando a gente adoece, é lá que a gente vai. Então, na igreja, tem muita gente doente. Mas eles estão indo lá para quê? Para encontrar-se com outros doentes, mas que estão... espiritual, né? Isso, muito bem lembrado. Mas a gente vai ali para adorar a Deus. E aí eu toco num ponto. Vá à igreja para olhar para Jesus. E eu volto ao texto que lemos, o último aqui, onde a palavra de Deus diz em Hebreus 10, 25, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, não deixe de congregar. Por quê? Pelo contrário, façamos admoestações. Então eu vou lá para admoestar, eu vou lá para testemunhar, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Então, por que eu vou à igreja? Jesus ia, mesmo em meio à corrupção política, religiosa, né? Ele ia para testemunhar, ele ia para dar o exemplo. E nós devemos ir à igreja para testemunhar, para motivar outros, para aprender, para crescer, não bater no peito e achar assim, eu sou melhor também. Então, você é melhor que Jesus? Se você for melhor que Jesus, aí não precisa ir, né? Aí você nem precisa se batizar, nada. Mas fica claro a importância de congregar, porque eu estou falando isso e refrisando aqui, reforçando. Muita gente acha que pode ficar em casa, adorar a Deus em casa, e a palavra não diz isso, né? Eu até posso adorar a Deus em casa. E deve, né? Em momentos, outros momentos, mas no momento em que eu deveria estar congregando, é lá que eu deveria estar. A pandemia criou criou um espaço para ele. Criou cristãos diferentes, né? Que são esses isolados, né? Eu conheço alguns, eu pessoalmente conheço alguns. Eu tenho membros da minha igreja que... Eu conheço alguns que deixaram de ir à igreja sob a alegação de que... é melhor, Marcel, se você acorda no sábado, você toma o seu café da manhã, você coloca no YouTube, você vê pelo menos umas 15 igrejas com pregadores fantásticos, pregando excepcionais, ao vivo ali, entendeu? A própria TV Novo Tempo tem um momento ali, umas 10h30, 11 horas, tem um sermão poderoso. Sim, você fizer isso, mas não é o correto. Aquele contato, porque eu acho que você precisa, né, pastor? A gente aprende com o errado também. Talvez para não... ajuda e também a repetir o erro. Eu creio que a congregação é importante, porque é ali que você volta a ver quem você realmente é, né, Marcelo? E Deus nos fez para viver em comunidade, essa é a verdade. A igreja é uma comunidade, e ali na igreja, o pastor, o ancião, o membro, todos nós somos iguais, só a diferença é de função. Mas somos pecadores. Quando você olha para o pecado de outra pessoa, lembre-se que você também tem pecado. E Jesus disse que ele veio buscar e salvar quem? Os pecadores. E Paulo acrescenta, diz, não há um justo sequer. E ele fala, do qual eu sou o maior deles. Exatamente. E se Paulo era o maior, imagine eu agora, né? Pois é. O pastor me fez lembrar uma frase que meu pai sempre dizia. Meu pai sempre foi um homem, eu já o conheci cristão verdadeiro, né? E meu pai, assim, podia cair em tempestade que sábado, domingo à noite e quarta à noite, onde você ia encontrar ele era na igreja. Eu lembro que até na época da pandemia, tive um problema sério
coração e eu não podia sair de casa. E às vezes eu ia na casa do meu pai, que fazia fundo com a minha casa, e chegava lá, perguntava para a mãe, cadê o pai? Ah, o pai foi na igreja. Meu pai não sabe que não pode ficar indo na igreja na pandemia, ele não sabe que ele... Não adianta. Só complementando, ele sempre me dizia assim, casa às vezes falava assim, olha, eu durante todo o meu tempo de cristianismo, raramente eu vi alguém que frequentava a igreja constantemente deixar a igreja. Isso é uma verdade, né? E nós temos uma escritora norte-americana, Ellen White, que hoje é falecida, e ela tem uma frase. Ela diz, e a frase dela é assim, você que está me ouvindo, vi os salvos nas reuniões de oração. Então, o lugar de um salvo, de um crente, de um cristão, é junto, na igreja, em oração. Porque nós temos ali o culto de quarta-feira, é um culto de oração, domingo é um culto mais voltado para o evangelismo, temas mais abertos para pessoas que querem conhecer o evangelho. Sábado é um sermão, uma mensagem de alimentar, de confortar, de exortar. E além da escola sabatina, que é um grupo onde a gente, para se confraternizar e estudar juntos, né? E é fantástico. Eu não conheço um crente forte, a não ser uma pessoa enferma, às vezes, não sendo por essa enfermidade, às vezes, muitas vezes, forte na fé espiritualmente. Eu não conheço, sinceramente, o lugar de um cristão. Aves da mesma plumagem voam juntas. Grave essa frase. Como é que é a frase? Repetir, aves da mesma plumagem, ou seja, um tipo de pássaro que tem a mesma espécie, certo, andam juntos. Isso. E ali você tem cisne, a gente poderia pensar aqueles patos selvagens que voam, né? Como os gansos, né, que eles falam, a gente usa até em administração, né? Eles voam juntos em V, um protegendo o outro. E eu digo mais ainda, pastor, complemento a sua frase que se você não tem a mesma plumagem, você acaba adquirindo a plumagem que você está junto. Tem uma Me diz com quem tu anda, eu te digo quem é. Tem uma imagem muito legal que corre nas redes sociais de um grupo de cachorros, que são 3 ou 4 cachorros, cachorros Rottweiler, aqueles cachorros imponentes assim, e no meio um pincher com o mesmo porte, e é um vídeo, e ele tá achando que ele é um Rottweiler. Ele é um Rottweiler. Aliás, o pincher sempre acha que ele é pior que existe, né? O mais bravo. É interessante, já que a gente está tocando e reforçando bem esse assunto, né? Eu falei aqui dos cisnes, dos gansos que voam. Quando um adoece, é interessante que ficam mais 2 para cuidar do que adoeceu, né? É incrível a natureza. A igreja cristã, Marcel, aqui nos primórdios, diz que aqui em Atos 2, a partir do versículo 40 ali, que eles vão ouvir o evangelho, no verso 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E aí diz que comiam juntos. O verso 44 diz: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. No versículo 47, diz que louvavam a Deus, ou melhor, verso 46 diz: diariamente perseveravam unânimes, aonde? No templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Que igreja fantástica, a igreja do Novo Testamento nos seus primórdios ali, né? Você percebe essa diferença, né? Quando você lê a Bíblia ali, pós os livros que vieram ali após a morte de Cristo, até nos próprios evangelhos que relatam, você não vê talvez a união que existiu pós, né, a igreja ali primitiva, com os relatos que você vê na Bíblia de quando Cristo, né, você vê, ia na sinagoga, ia na sinagoga, mas ali você vê eles sempre juntos, indo no templo, na sinagoga, depois foram expulsos da sinagoga, mas continuaram se reunindo. Marcel, tem um outro texto aqui que é muito interessante dentro dessas características de um cristão, que é Marcos 5, 18 a 20, muito importante. Então nós vimos que o cristão verdadeiro, nascido de novo, ele examina as escrituras, ele é uma pessoa de oração, um homem ou mulher de oração, e é uma pessoa que gosta de congregar, ou congrega, porque assim diz a palavra de Deus. O que mais? Pastor, em Marcos 5, verso 18 em diante, diz assim: ao entrar Jesus no barco,
suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, como teve compaixão de ti. E aí no verso 25, então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Então esse homem foi curado por Deus. Esse homem havia sido possesso, endemoniado. Ele espantava todo mundo onde ele passava. Mas um dia Jesus chegou na sua cidade, na sua vila, e aquele homem foi liberto por Jesus. Nesse episódio morreram 2.000 porcos. Os demônios entraram nos porcos e mataram 2.000 porcos. Quando os moradores da cidade souberam da notícia dos porcos mortos, vieram e expulsaram Jesus. Esse homem agora, ex-endemoniado, agora perfeito, ele queria ir com Jesus. E é a primeira vez que eu vejo na Bíblia Jesus dizendo: não, você não vai me acompanhar, fique aí e conte para os seus. E esse ex-endemoniado ficou e contou para todo mundo o que Jesus fez por ele. Nós temos um relato da Bíblia, Jesus voltando outra vez. E quando Jesus voltou, toda a cidade queria ver Jesus. Então, qual é a característica de um cristão verdadeiro nascido de novo? Ele conta o que Jesus fez. Ele proclama com alegria. Eu imagino o entusiasmo daquele homem que falava de Jesus. Contava quem ele era, como ele encontrou Jesus e quem ele se tornou depois de encontrar Jesus. Meu amigo, Ellen White diz assim uma frase: todo verdadeiro cristão nasce no reino de Deus como missionário. Então, se você não é missionário, se você não fala de Jesus, talvez você não nasceu ainda. Porque quem está apaixonado, imagine uma moça ou um rapaz conquistou uma moça, né? Como é que ele fala no começo, especialmente no namoro, né? Mas eu ainda falo da minha morena lá de 40 anos de casado, ainda falo com paixão e com lágrimas nos olhos às vezes. Mas como é que um namorado, um casalzinho, como é que fala do outro? Está apaixonado? Como é que é, Marcel? Ou ali o nosso amigo Fábio, né? Como é que ele fala? Bom, não sei os demais, né? Mas eu falo até hoje, né? Uns 50 anos depois, né? Nem tanto, né? 36 anos depois, né, pastor? Eu tenho a minha esposa como alguém que eu amo demais. E eu falo para ela todo dia que eu a amo. Eu falo que ela é a pessoa da minha vida, mas quando a gente está começando um namoro, é lógico que o teu coração, ele dá aquelas pulsadas: poxa, conquistei esta pessoa, e conta, né? E olha, eu tô namorando com aquela menina, né? Ou ela fala: tô namorando com aquele rapaz. E o Marcel é tão apaixonado que ele canta, esses dias num programa no Jantar de Namorados, ele cantou ali pra Nilceia, né? Olha aí. De vez em quando eu canto umas músicas para ela ainda, viu, pastor? Por que eu estou falando isso? A importância do cristão contar de Jesus, proclamar. Sabe, Jesus é o nosso Salvador. Ele deu a vida por você e por mim. Jesus te ama tanto. Jesus, ele vai voltar para nos buscar. Então você e eu precisamos, o cristão verdadeiro conta. Se você não está falando ainda, peça para que Deus dê sabedoria, fale. E aí quem é namorado, a gente fala no trabalho, na escola, em todo lugar, né? Eu lembro, alguns anos atrás, e eu quero continuar apaixonado por Jesus e gostaria que você também, porque essa é uma característica do verdadeiro cristão. Só contar um detalhezinho, pastor. No sábado passado à noite, nós fomos numa pizzaria com alguns amigos, alguns parentes, né? E quando nós estávamos saindo da pizzaria, um rapaz descendo a escada, ele disse: pessoal, eu quero que todo mundo saiba, nós estamos comemorando um mês de namoro. Essa é a minha namorada, eu amo ela. Ele falou para um monte de gente, assim, quer dizer, nós não conhecíamos ele, eu acho que ele não conhecia ninguém ali, mas ele fez questão de dizer que aquela era a namorada dele e que ele tinha um mês de namoro, né? Agora imagina você que recebe esse dom gratuito de Deus, que é a salvação. Imagina que você não vai querer dizer ou falar para outras pessoas que você ama Jesus e que eles também devem receber esse amor de Jesus. É claro, é vontade, né, pastor? Teve um episódio na Bíblia que de um leproso, né? E os leprosos, eles eram isolados, não podiam se misturar. E Jesus curou aquele homem. E Jesus deu um recado para ele, falou: não fale para ninguém. Mas é interessante, eu acho até cômico na Bíblia, o relato diz que ele andou, por onde ele passou, ele não só falava, ele gritava. Jesus nem pôde entrar na cidade porque atrapalhou até o ministério de Jesus, né? Tantas pessoas que vieram para ver Jesus, porque aquele homem não conseguiu ficar calado. Então isso é maravilhoso, contar de Jesus, que Jesus
Você não precisa ter um curso de teologia, não precisa ter uma faculdade, mas conte quem você era, como você conheceu Jesus e quem você é agora pelo amor e poder de Jesus Cristo. Muito bem, estamos com o programa Ensinos de Jesus. Vamos para uma pequena pausa, onde nós vamos ouvir uma música maravilhosa e já voltamos com mais estudo da Bíblia. Forte voz fez o caos virar jardim. A tua doce voz fez o morto ressurgir. Faz soar a mesma voz em mim. Enche-me, Senhor, de tua voz. Enche-me, Senhor, de tua voz. Num verso então expresso o meu amor ao Criador. Num gesto então confesso que Cristo é o meu Salvador. Em cada passo novo vou cantar. Enche-me, Senhor, de tua voz. 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 Em cada passo que eu andar, firmado eu estarei. E quando tudo aqui passar, no céu, Senhor, verei. Enche-me, Senhor, de tua voz. Enche-me, Senhor, de tua voz. Em cada passo que eu andar, firmado eu estarei. E quando tudo aqui passar, no céu, Senhor, verei. No céu, Senhor, verei. Estamos de volta com o programa Ensinos de Jesus. Queremos agradecer a todos que estão conosco até este momento. Você que ligou o teu rádio agora ou está nos assistindo pelo YouTube, sejam todos muito bem-vindos. Tenho certeza de que
Aquilo que nós estamos estudando hoje vai ajudá-los a ter uma vida espiritual melhor. E por isso nós estamos estudando hoje sobre os princípios da vida de um cristão. Como é que o cristão deve se comportar, como é que ele deve viver, como é que ele deve fazer para que outros também conheçam a Jesus como ele conheceu. Nós, ao estudarmos aqui, nós já aprendemos, através do programa de hoje, que o cristão, primeiro, ele deve examinar as Escrituras para que ele possa entender de fato o que é que Deus quer para a vida dele. Segundo, ele deve ser uma pessoa de oração. Uma pessoa de oração não é uma pessoa que faz uma oração hoje e daqui mais 15 dias vai orar. Às vezes está passando por um problema ou acontece qualquer coisa, aí você se lembra de orar. Não, uma pessoa de oração é aquela que todos os dias ele tem um momento especial para orar. Todos os dias ele escolhe algum momento para poder falar com Deus, né? Aprendemos também que um cristão verdadeiro, ele tende a querer congregar, a estar com outras pessoas, a ir à casa de Deus para adorar a Deus, encontrar os amigos, contar aquilo que lhe aconteceu durante a semana, de coisas boas, ou até mesmo pedir aos irmãos que o ajude a vencer algum problema, que orem por ele. Um outro aspecto que nós aprendemos hoje é que um cristão verdadeiro deve proclamar esse evangelho, ele deve dizer o porquê que ele se tornou um cristão e o que é que Jesus fez na vida dele. Tem mais um ponto aqui, Marcel, que eu tocaria aqui de acordo com Apocalipse 14. Apocalipse 14 fala das características de um cristão verdadeiro. Apocalipse 14, 12, olha aqui o texto. Apocalipse 14, verso 12 diz assim: aqui está a perseverança dos santos. Os santos são perseverantes. Em quê? Aqui está a perseverança dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, além de tudo isso, Marcel, os santos guardam os mandamentos de Deus, que nós já estudamos. E quando nós estamos falando em santos, né, nós estamos falando no santo fulano, Que já morreram. Santos são aqueles que servem a Deus, né? Estão vivos. Santos no sentido de separados, né? Isso, né? Então, uma característica do verdadeiro cristão, além de tudo isso que você já falou, eles guardam os mandamentos de Deus, baseado em Êxodo 20, o verso 1 ao 17, né? Eles guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. A vida deles é centrada em Jesus. Pastor, uma coisa muito importante é a gente separar um tempo para adoração a Deus. Mas muitos separam um dia da semana e não se atém para qual é o dia de fato que Deus deixou para que nós separássemos, né? A Bíblia Sagrada, no livro de Isaías, no capítulo 58, nos versos 13 em diante, a Bíblia nos diz mais ou menos, ou ela diz exatamente como que nós devemos viver estas horas sagradas, e a Bíblia faz questão de dizer qual é esse dia. Eu vou ler o texto, pastor, eu vou pedir um comentário do Senhor. Diz assim, Isaías 58, verso 13. Se desviares o teu pé de profanar o sábado, e de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Primeira questão, pastor. Qual é o dia que Deus está dizendo aqui que nós devemos separar para honrá-lo? Ao longo de toda a Bíblia, nós vamos encontrar apenas um dia. Claro que a gente deve buscar a Deus todos os dias, mas um dia completo, o sábado. Ele é tão importante que na criação do mundo, ali em Gênesis 2, 1 a 3, Deus e Jesus Cristo, nosso Senhor, é Deus, ele estava lá. A Bíblia diz que ele descansou, ele abençoou e ele santificou o dia de sábado. Então o sábado foi separado para essa finalidade. No quarto mandamento, em Êxodo capítulo 20, o verso 8 em diante, diz assim, Deus fala assim, lembra-te do dia do sábado para o santificar. A pergunta é, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer no sábado, né? Então o sábado é um dia de bênçãos, de acordo com Isaías 58, se chamares ao sábado santo dia do Senhor, digno de honra e honrares, não cuidando dos teus próprios interesses, então te deleitarás no Senhor. Quer dizer, você vai ser uma pessoa feliz, ser alegre. O mandamento diz assim, em Êxodo 20, verso 8, lembra-te do dia do sábado,
6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado. De quem? Do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem coisa alguma de dentro das tuas portas para dentro, né? E nem para fora também a seu serviço. Porque em 6 dias Deus fez o quê? O céu e a terra. O céu, a terra, Todas o as mar. coisas que existem, né? E ao 7º dia descansou, abençoou, santificou. Então, Deus estabeleceu o sábado para ter comunhão. Tem pessoas que dizem assim, mas qualquer dia serve. Não serve, porque se servisse, Deus tinha falado, se fosse a segunda, Deus tinha falado, ó, lembra-te do domingo, da segunda, lembra da quinta. Mas Deus falou, lembra-te do dia de sábado. Então, a Bíblia é clara. Aqueles que dizem qualquer dia serve, estão errados. Vamos ver o exemplo de Jesus em Lucas? Exato. Jesus deu um exemplo. Ele deu exemplo na criação, lá em Gênesis 2, e agora na sua morte aqui, ou antes da sua morte, ainda em Lucas 4, né? Lucas 4, verso 16 e o verso 31. Então você que está em casa e está podendo ler a Bíblia, nós estamos aqui no livro de Lucas, no Novo Testamento, no capítulo 4, nos versos 16 e no verso 31. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então qual é o dia que Jesus ia na igreja? A sinagoga era a igreja. Marcel, mas a palavra aqui está dizendo segundo o seu costume. É só um costume? Ou é um mandamento? Agora, o costume de Jesus era ir à igreja, ir à sinagoga aos sábados. Costume é algo que você faz repetidamente. Jesus fazia repetidamente porque ele aprendeu, e aprendeu com quem? Com a sua mãe. Vamos ver isso em Lucas. A gente pode ir antes de ler o verso 31. Em Lucas, capítulo 56. Ou melhor, capítulo 23, verso 56. Então, vamos lá. Lucas, capítulo 23 e o verso 56. Olha ali, ó. Olha o texto ali. Se era só um costume, o que era? Preste bem atenção, você que neste momento não está com a Bíblia na mão, anote esses textos aí, Lucas, capítulo 23 e os versos 52 em diante, se quiser ler, né? 52 em diante. Então vamos lá, vamos a partir do 52. É 53. E tirando do madeiro, envolveu-o num lenço de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamo. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Agora, aqui não está dizendo segundo o costume, aqui está dizendo segundo o mandamento. Então, isso é um ponto importante, porque muitas pessoas imaginam, não sei de onde tiram isso, que o sábado não aparece como mandamento no Novo Testamento. É uma grande mentira, porque as mulheres, inclusive está a mãe de Jesus, a própria Virgem Maria, com quem ele aprendeu a guardar o sábado. Por isso que ele é segundo o seu costume. Porque ele costume faz repetidamente. Nós vamos ver Maria e José levando Jesus ao templo. Mas Maria e José levavam Jesus constantemente à sinagoga, à igreja. Outra coisa importante aqui, o dia da preparação. Interessante que o dia antes do sábado é um dia da preparação. Então, como é que um cristão vive o sábado? Se prepara antes, com alegria. E quando o pôr do sol chega, né? Porque o sábado começa a que horas? Todos os dias começam no mesmo horário. Que horas? Ao pôr do sol. Pôr do sol se põe, biblicamente falando, pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol de sábado, 24 horas. Nós vamos ver isso na morte de Jesus, as pessoas indo comprar após o pôr do sol do sábado. Mas elas estão repousando aqui conforme o mandamento. Jesus estava morto, gente, não é uma brincadeira. Jesus morreu, era alguém muito importante, mas elas preferiram obedecer o mandamento do que transgredir esse mandamento. Outro ponto importante. Jesus ia à sinagoga ao sábado. Fazia o que na sinagoga? O que eles faziam lá? Ensinava. Vamos ler o texto lá? Vamos lá. Lucas 4, 31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava no sábado. E no verso 16 diz que ele fazia o quê? Além de ir à igreja, também tinha um detalhe. Algo que ele fazia. Além de ensinar, o que mais ele fazia? Indo para Nazaré, verso 16 do capítulo 4 de Lucas. Indo para Nazaré, onde fora criada, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler.
Ler o quê? Ler a Bíblia, a palavra de Deus. Né? Interessante que ele lia o livro de Isaías ainda. Se a gente vai ler o contexto, ele lia o profeta Isaías. Então vamos pontuar aqui. Jesus ia à igreja que dia? No sábado. Aos sábados. A própria mãe de Jesus ia à igreja que dia? Sábado. Os discípulos iam à igreja que dia? Sábado. O que eles faziam na igreja? Liam a Bíblia, liam as E escrituras. ensinava. E também ensinavam. Interessante. Jesus tinha alguma profissão? Não? Jesus era carpinteiro, né, pastor? Não era advogado? Não, não era advogado, né? Interessante que Marcos capítulo 6 fala que ele era carpinteiro. Se a gente olhar em Marcos 6, ele ia à igreja ao sábado, parava. Eles até disseram, olha, esse camarada está aqui, a gente conhece ele é filho de José, os irmãos dele estão aqui. E a Bíblia diz lá em Marcos 6 também que ele também ia à igreja ao sábado. É muito interessante. A gente aprende com o exemplo de Jesus Cristo. Pastor, estamos chegando ao final do programa. Nós vamos ouvir mais uma música muito especial. E na volta eu gostaria que o senhor deixasse uma palavra de conforto, uma palavra de carinho e uma oração final. A sua entrega é total. Você não pode mais adiar. Jesus chegou ao seu coração, chamou por seu nome e você atendeu. Algumas lágrimas vêm e vão lavando qualquer temor. O Santo Espírito está aqui, lhe abraça e diz o quanto esperou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar. Começando aqui e por todo sempre, o amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Se o amanhã lhe trouxer temores, dúvidas e pesar, Jesus ao seu lado vai estar para completar o que começou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar. Começando aqui e por todo sempre, o amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Começando aqui e por todo sempre, o amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Deus vai lhe amparar. Deus vai lhe amparar.
bem, queridos amigos, depois dessa linda canção, essa linda música, estamos aqui para encerrar o programa, só relembrando quais são as práticas, e esse estudo vai continuar no próximo encontro, próxima semana. Mas como vive um cristão de verdade? Alguém que nasceu de novo, entregou a vida a Jesus. Ele examina as Escrituras, uma pessoa que ora, e para você se manter forte e crescer. Além disso, é alguém que congrega na igreja, não deixa de ir aos cultos, e conta de Jesus, como falamos aqui. Mas tem um dia especial, dedicado exclusivamente para a adoração a Deus, de acordo com a vontade de Deus e como Ele pediu. Guarda o sábado, ou seja, observa o sábado. E o sábado é para adoração exclusivamente, tá bom? Eu sei que você está crescendo na sua caminhada cristã. Espero que você tenha aprendido bastante e que Deus abençoe você na sua caminhada. Eu pergunto, você deseja viver de acordo com o padrão de um cristão de verdade? Ser uma nova criatura? Eu creio e quero crer que você crê e aceita isso, né? Vamos orar? Que Deus abençoe você em sua caminhada, você seja forte e jamais desista deste caminho. Vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Jesus Cristo, nós te agradecemos pela vida, teu amor e cuidado. Hoje aprendemos que um cristão forte é alguém que ora, examina a tua palavra, se congrega com a igreja, com os irmãos e conta de Jesus para todo mundo. Que nós possamos, eu e essa amiga que ora comigo agora, ser um cristão forte, ser um cristão que tem alegria de contar de Jesus e que possamos nos manter unidos a Cristo e quando Jesus voltar, sermos convidados para viver no reino eterno, onde a vida não terá mais fim. Abençoe esse amigo, essa amiga que ora comigo agora. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Amigo, o programa Ensino de Jesus volta na próxima semana. Agora nos despedimos dizendo assim: Senhor, sobre ti levante o seu rosto. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor te dê a paz. Um grande abraço. Até a próxima semana.